E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Priscila Brandão, e hoje nós vamos estudar aí um conteúdo bem mastigado, vamos direto ao ponto aí do seu concurso, do Enem, né? Para você aí realizar o seu sonho, fazer a profissão também que você quer para sua vida toda, e eu espero que seja muito bem escolhido, né? Porque acabei de falar, né? Igual casamento, é para a vida inteira, hein? Então vamos lá, galera? Vamos começar falando sobre um assunto que é cobrado em várias provas da vida e Enem não é diferente, né? Globalização. Como Enem gosta desse assunto, gente? Gosta e gosta muito. Primeiro vamos entender o que é globalização, né? Ela pode se dizer que a globalização é um processo de integração mundial, né? Que envolve economia, cultura, informação e fluxo de pessoas também, tá? A conceituação do fenômeno remete ao processo de expansão do sistema capitalista no mundo, o qual amplia os trânsitos comerciais, fluxos e pessoas. Ou seja, é uma integração de todo mundo, né, em relação à comunicação, a pessoas, a comércio. A gente vê que as vendas online estão favorecendo isso demais, né, gente? Então, assim, a gente vê que essa questão da venda online eu posso comprar em qualquer lugar do mundo que ele chega. Pode até demorar um pouquinho, mas chega, né? E vamos lá, né? Com tudo isso, o que a gente tem aí? Avanços de comunicação, transporte, instrumentalizam esse processo, uma vez que possibilitam e facilitam a integração entre os países. A infraestrutura técnica inovou as possibilidades da globalização. Um exemplo disso, claro, né, gente? Quem vive sem essa daqui, né? Ninguém. Internet, responsável por configurar a forma como os indivíduos se relacionam entre si com o espaço. No entanto, é importante salientar que os instrumentos tecnológicos que catalisam o processo de globalização estão concentrados nas mãos de países específicos ou grupos mais ricos de cada local. Essa concentração é decorrente da profunda desigualdade econômica e social em nível nacional e mundial, a qual impede que alguns grupos e sociedades desfrutem dos benefícios da integração entre os países. Mas, apesar da desigualdade presente no processo, tornou-se comum a expressão aldeia global, a qual faz referência à nova forma de integração mundial, pois o termo aldeia expressa a ideia de uma pequena localidade, geralmente com poucos habitantes, na qual todos possuem relações próximas. Sendo assim, estende-se que a instrumentalização do processo de globalização deixou o planeta metaforicamente menor, pois os indivíduos conseguem se relacionar mesmo a longas distâncias. Fato, né, gente? Então, a gente sabe que com os meios de comunicação, a gente fala com pessoas, interage, vê culturas diferentes, tudo isso aí graças à globalização. É claro que há uma hierarquia aí, né, galera? A gente consegue perceber que os países desenvolvidos, eles têm a tecnologia muito melhor do que a nossa, né? O sistema deles de satélite é muito melhor do que o nosso. Inclusive, o Brasil usa o satélite dos Estados Unidos, por exemplo, né? Não só o Brasil, como vários outros países. Poucos países têm seu próprio satélite, como China, Rússia, enfim. Então há essa desigualdade, né? A nossa internet é muito... Gente, a nossa internet é mais lenta que muitos países na África. Muitos países considerados muito pobres na África. Para vocês verem como a nossa internet está atrasada, né? Em relação a muitos locais. Então já começa aí a desigualdade, a globalização gerando desigualdade. Coisa do capitalismo, né, gente? Que tem tudo a ver com a globalização. E vamos lá falar das contradições, né? Os países não possuem igualdade no âmbito internacional, como eu acabei de falar para vocês, né? Os Estados Unidos buscam intensamente se tornar uma potência hegemônica incontestável e, a partir dessa posição, tirar o máximo de proveito dos outros países. Essa tentativa mostra-se presente ao se observar a importância do inglês, né? Claro, vocês, por exemplo, a maioria já deve estar fazendo um cursinho de inglês, né? Por quê? Porque é uma língua aí que fala, né, quase em todo lugar aí do mundo. Então, a gente vê aí essa soberania, né, do inglês, do dólar, as grandes multinacionais espalhadas por diversos países, a predominância de elementos da cultura estadunidense presente em outros países também, né? iPhone, né, galera? Quem é que não quer ter um iPhone? A globalização alterou o locus da extração de valor, na qual a burguesia dos países centrais passou a explorar
de maneira generalizada os trabalhadores fora da sua fronteira. De modo geral, pode-se dizer que ocorreu a precarização do trabalho através de leis de terceirização, exploração da mão de obra infantil e formas de trabalho análogas à escravidão. Apesar dessas significativas trocas culturais entre países, o eurocentrismo permanece latente, marcado por um profundo racismo e preconceito com as culturas de matrizes diferentes das europeias ou norte-americanas. Assim, ressalta-se que essas trocas foram muitas vezes desiguais e de forma impositiva marcada por relações de poder entre uma cultura e outra, como pode-se observar nos processos de colonização e escravidão. Bem isso, né? O que acontece? Muitas empresas, a gente fala das transnacionais, né? Que colocam aí montadoras, instalam-se em países subdesenvolvidos, como o Brasil, usa a nossa mão de obra super barata, né? Usa a nossa matéria-prima, se beneficia das isenções de impostos, porque a gente quer receber eles, né? E aí, paga salários baixíssimos. Um salário, por exemplo, que eles pagam aqui no Brasil, digamos que eles pagam uma montadora aí da Apple, digamos que paga aqui um salário de 7, 8 mil reais para um funcionário. Lá nos Estados Unidos, ele pagaria papo de 20, 30 mil reais. Então, assim, olha como é que ele já está economizando na mão de obra. Mas, alguém compra esse telefone barato aqui no Brasil? Não, né, gente? Então, a gente já vê como é que eles conseguem manter essa soberania, né? Eles usam a mão de obra barata, usufruem das isenções de impostos, pegam a matéria-prima do local e ainda vendem por um preço bem caro pra gente, né? E aí sempre deixando eles na liderança aí comercial. Então tá aqui essa charge para vocês, mostrando essa exploração, né? E a agressão ao meio ambiente também, né? Especialmente nos países subdesenvolvidos e emergentes, né? Então, desfrutando dessa mão de obra barata, né, gente? Desfrutando literalmente. Tá aí essa charge aí super crítica aí, falando da globalização. E é isso, galera. Já até dei um spoiler aqui, ó, da próxima matéria. E vamos que vamos, gente.